Sesmac, mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Temática importantíssima hoje. Eu sou Vitor Fabiano, professor do Sesmac. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do Departamento de Marketing. Isso aí, temáticas importantes. Fala aí, chegou para ficar, não é isso, professor? Então, professor, e esse tema de hoje, né, a gente percebe que com o crescimento populacional, né, com o aumento da urbanização, alguns problemas começaram a existir de forma técnica, sociais, econômicas, e que podem comprometer a sustentabilidade das cidades. Exatamente. Para trabalhar, de uma certa forma, esse diálogo, tentando relacionar ser humano, meio ambiente, sociedade, trouxemos duas pessoas fantásticas aqui que podem nos ajudar a desenvolver essa temática, né? A professora Adeciane e a Flaviane. E para dar início a esse episódio, né, de um tema cidades inteligentes, na verdade, porque na verdade elas vão esclarecer melhor para a gente, porque a gente percebe que são cidades criativas, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, são a mesma coisa, não são? Há definições diferentes ou é um conjunto que chega à cidade inteligente de tudo isso que a gente está falando aqui. E a gente gostaria muito, né, de iniciar ouvindo um pouquinho de vocês. Né? Quem é a Flaviana? Quem é a Adeciane? Antes de mais nada, né, agradeço por estar aqui. Né? É um prazer, né, realmente passar algumas informações. Meu nome é Adeciane, como vocês falaram, eu sou formada pela Universidade Federal de Alagoas e trabalho na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Planejamento. Tenho um pós na área de especialização em gestão de cidades, gestão de restauro do patrimônio. Leciono no Sesmac, sou docente lá, né, em algumas disciplinas voltadas ao estudo de planejamento urbano de cidades, área de patrimônio e outras áreas afins de arquitetura e urbanismo. Flaviana, aí fala um pouco de você agora. Também queria agradecer pela oportunidade. Eu sou Flaviana Nogueira, sou engenheira civil e arquiteta urbanista pelo Sesmac. Atualmente estou no cargo de coordenação geral de manutenção de espaços públicos pela LURB. Atuo também como arquiteta, sou formada em Engenharia e Segurança do Trabalho e Neuroarquitetura. Ô, professor, então acho que ele trouxe duas pessoas importantes para esclarecer esses pontos, né? Que eu acho que de um tema tão... É um tema abrangente, mas é um tema muito inovador também, né? São formações nas áreas às quais nós temos profundo estima e apreço, que é a engenharia civil e a arquitetura e urbanismo. Eu acho que são áreas que se complementam, né? Então, essa temática é importantíssima. Você que está nos ouvindo, assistindo, compartilha, porque ainda dá tempo. Professora, e como dá tempo. Mas a grande pergunta, né, professora? O que é uma cidade inteligente? Como é que a gente consegue falar? O que é uma cidade inteligente? Minha cidade é inteligente. Você que está ouvindo aí, será que sua cidade é inteligente? Vamos saber agora. E é engraçado que a gente fica pensando, né? Quando a gente escuta... Inicialmente, talvez aconteça isso com várias pessoas, cidade inteligente, a gente imagina aquelas cidades futuristas. Eu acho que vem na cabeça das pessoas isso, né? Eu lembro logo dos Jetsons, eu vi o desenho na época, vi o Jetson andando assim para um lado, de um lado, do outro. Isso. Mas será que é isso? Não sei, por isso eu quero que vocês tragam pra gente. Eu sei que talvez não exista, talvez de forma fechada, vamos dizer assim, uma definição, né? Mas tem alguma definição que traga uma informação mais concreta do que vem a ser realmente uma cidade inteligente. Essa é a nossa primeira dúvida. Eu vou iniciar e depois a Flaviana pode complementar. Então, assim, uma cidade inteligente, ela, na verdade, é um modelo de planejamento, né? Não surgiu agora, surgiu já nos anos 97, por aí, um dos modelos onde se reuniu várias cidades, né? Mas é um modelo em que ele garante buscar alguns segmentos de planejamento também, que está dentro da organização das cidades, que é dentro da saúde, da educação, da mobilidade, do transporte, da governança, porque você trabalhar a cidade precisa trabalhar a questão da política urbana, né, também. Então, esses segmentos unidos de uma forma integrada, que tenha conectividade, ele levará ao cidadão a melhor qualidade de vida. E, com isso, o que é interessante a partir desse momento, a cidade poderá construir e se planejar para o futuro, né? Que você pensa a cidade hoje, mas não a cidade no momento. Quando a cidade pensa o seu planejamento no plano diretor, ela pensa a cidade daqui a 10 anos. Então, você vai ter o tempo de construir que esses segmentos funcionem de forma conectadas, né? Não de forma digital só. A parte da cidade digital é um segmento da cidade inteligente, como eu falei, governança, tem que estar esses outros. Então, a gente poderia dizer que a cidade inteligente ela é meio que macro e tipo as outras terminologias complementam, então dentro dela seria isso? Isso. Tá. Para que você possa trabalhar de forma sustentável, como você falou, né, integrada, para que as pessoas possam usufruir dos serviços que essa cidade possa lhe oferecer.
né? Porque são 4 pilares, né, na verdade. Isso. Que é a conectividade, a mobilidade, a segurança e... Lembra do outro? Da sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso. Aí, através desses 4 pilares que faz com que a cidade seja sustentável. Sustentável e inteligente, no caso, não é isso? Tanto que, tipo assim, uma cidade inteligente, na verdade, ela tem por trás uma gestão inteligente. Porque o que seria isso? Seria a população participar. Tanto que, tipo assim, ela surgiu em 1997, a cidade inteligente. Porém, naquela época não existia a tecnologia que temos hoje. Mas ela já era considerada cidade inteligente porque a população participava do desenvolvimento da cidade. Então você está trazendo um ponto muito importante aí, né? Que eu acho que talvez isso esclareça bastante. É a questão de a cidade inteligente ela tem o foco de pensar na população, o bem-estar e qualidade de vida dessa população e que tenha a participação dela, né? Ouvir a população, ouvir as necessidades para construir um planejamento em conjunto, vamos dizer assim. Seria isso? Isso. Porque assim, a população é, de fato, a peça importante, né? Porque você oferece serviços e a partir desse momento que ela participa, ela reivindica das suas necessidades, a cidade precisa trabalhar os gestores para que chegue ao melhor acesso para eles. Como hoje, por exemplo, você até falou, a questão da gente estar no ponto de ônibus e ver o ônibus vai passar o sistema digital do Sintamóvel, né, que é um sistema de mobilidade que Maceió tem, vai oferecer a melhor qualidade e vai ver que instância está atendendo todo mundo, os bairros são atendidos, para que você garanta essa cidade de forma inteligente, né? Assim, é um dos caminhos, né? A forma do transporte apenas está ainda num processo inicial, não chegou ainda a atingir 100% dessa comunidade. Então quer dizer que a cidade, para se tornar inteligente, ela tem que atender alguns requisitos, não é isso? Exatamente. E esses requisitos não necessariamente estão aliados somente ao transporte, porque é o que a maioria das pessoas pensam, né? Quais seriam também esses outros requisitos, né? Além do transporte, porque seria a mobilidade urbana também, né? Outros requisitos como, por exemplo, educação, saneamento, entre outros. Né? Saúde, né? Meio ambiente. Um exemplo claro da conectividade da cidade inteligente é a gente trazer um exemplo prático do nosso dia a dia. O carro e o ônibus, que fazem parte da mobilidade urbana, eles emitem gás carbônico. As pessoas adoecem através dessa poluição ambiental. Então, nisso que as pessoas adoecem, já interfere na saúde. Então, está tudo conectado. E a gente melhorando uma área, melhora as outras, entendeu? Meio que é como se fosse um encadeamento, sabe? E a cidade inteligente está nisso, para melhorar todos os 4 pilares, como eu falei anteriormente, entendeu? Eu li em algum artigo, eu não lembro aqui exatamente qual foi esse artigo, que eu leio bastante, que até 2050, 70% da população estará nas cidades. Então, a preocupação em ter esse planejamento, né, o bem-estar dessa população e tudo mais, vem avançando, né? Então, eu acho que tem que ter o avanço ainda mais dessa preocupação, porque realmente vai ficar, senão vai ficar insustentável. Imagina, 70% da população nas cidades. E a grande maioria vem mudando, né, também as formas de vida, os modos de viver, não é isso, professora? Isso. O desafio é grande, né? E aí, a cada tempo que se pensa nas cidades, a gente busca esse desafio para que possa melhorar. O que acontece? Muitas vezes você pode até imaginar a questão da saúde, né? Quando você vê a falta de saneamento, o que é que tem de percentual saneado nessa cidade? É preciso ver que nós, no caso, na grande Maceió, ele vai ter áreas vulneráveis, principalmente, se não tiver um controle por conta das chuvas agora. A gente tem problema imenso na questão de deslizamento. Então, precisa ter esse mapeamento coordenado para que você garanta a retirada antes da população e que ela esteja conectada na questão da habitação. Não sei se eu estou conseguindo... Sim, estou entendendo. Se a cidade tem mapeado as áreas vulneráveis, ela pode se prever, planejar onde eu posso relocar e está um problema sério. Hoje, a Defesa Civil ela tem esse caminho, né? Os problemas que possa atender e realocar essa população. Então, a cidade tem que pensar nisso, porque são áreas que, no planejamento, elas não devem ser ocupadas posteriormente. Então, para não acontecer, porque a gente sempre fala, quando fala esse período de chuva, né? De novo, o mesmo local, e ninguém faz nada, né? A poluição, como a Flaviana falou, na questão do saneamento, a poluição vai desaguar em problema seríssimo, né? E aonde vai levar o quê? Lixo. Se você não tiver onde, como isso seja manipulado de maneira adequada, pode ter problemas de saúde e vai gerar a falta
de uma política pública que atenda melhor essa população. Onde é que deve estar, na verdade, os postos de saúde, as populações vulneráveis, o atendimento imediato. Então, é preciso que essa cidade inteligente, na forma, né, mapeada de forma digital, que a gente chama de cidade digital, ela atenda a essa população. A necessidade, o que é básico, até que o que é básico inicialmente para depois ir avançando, quando a gente fala também na questão da economia, né? Onde está a questão da cidade inteligente quanto à economia? É pensar que essa cidade, ela gera onde? A parte que a gente está falando muito sobre a questão da economia criativa, onde a população ela gera esses serviços que ela precisa ser autossustentáveis, que a política pública do planejamento direcione o estímulo de novas atividades ligadas a essa população, né? Onde elas estão localizadas? Perfeito. Que centralidades são essas? É no Vegel? Será que é no Fernão Velho? Onde? No centro? No mercado? Tabuleiro? Santa Lúcia? Você tem várias centralidades da cidade de Maceió que têm as suas próprias feiras, comércio. Então, você tem que mapear e trazer melhor forma de estimular essa economia para que você tenha uma cidade inteligente, cidade sustentável. O professor Vitor, isso que a professora está trazendo para cá, eu percebo muito que a gente poderia correlacionar, vocês podem corrigir, tá certo? Porque aqui é um momento de dúvidas mesmo e trouxe vocês justamente para isso. Quem poderia dizer que a cidade inteligente poderia ser considerada também a cidade do conhecimento, da informação, porque eu percebo que aí, pela sua fala, a informação ela vai ser primordial para que vocês consigam realmente fazer o planejamento, não é isso? E um detalhe importante, não adianta somente ter a informação, que esse acesso seja a todos. É lógico, nós temos a facilidade de utilizarmos os aplicativos de telefone, mas existem pessoas que ainda, de uma certa forma, né, não possuem essa habilidade que nós temos. Então, eu acho que pensar em todos também faz parte, né, dessa acessibilidade plena para que realmente possamos categorizar essas cidades como cidades inteligentes. Já pegando esse gancho, a pessoa está ali doida para falar, mas... porque eu me lembrei da falta de interessante. informação. É verdade. Você fala isso, eu me lembrei da história da pandemia. Aí eu faço aqui um breve informação, tipo assim, a gente não, assim, a população não tem o acesso da informação, como chegar, né? Quantos não tinham dispositivo, seja até da informação da educação, quantas crianças e pessoas, alunos, seja, não conseguiram ter o acesso imediato, porque na sua casa não tinha internet, a sua casa não tinha nenhum equipamento. Então, assim, quando você fala em conhecimento e informação, é primordial, porque para que a cidade desenvolva, chega a atingir o máximo de seu atendimento, lógico que isso é um prazo, é um tempo, não se planeja de imediato. A cidade ela vai aqui, ela vai caminhando até ela chegar a um estágio que possa atender boa parte da população ou toda, né? Mas, assim, a dificuldade desse acesso foi sério, né? Então, mas foi um desafio. E o que podíamos acrescentar? Melhorou, em parte, em alguns serviços? Sim. Hoje a gente tem muita informação e dados pela própria, no site da determinada cidade. Hoje, na prefeitura, você tem um site. Se eu for buscar ainda a entrada no alvará de um processo, você consegue através de uma informação digital. Acho que até a Flaviana pode complementar também, que contribuiu na questão da informação pelo atendimento do processo. Na verdade, o Covid ele fez uma cidade digital, né? Não foi tanto uma cidade inteligente. Porque a cidade digital é quando a gente utiliza os aplicativos para poder desenvolver. Um exemplo, você não precisa sair de casa mais para pedir uma comida. Através do iFood você consegue. Você não precisa mais ir na rua pegar um táxi. Pelo Uber você consegue. E a cidade inteligente não entra necessariamente nesses aplicativos, mas entra nos artifícios que esse aplicativo pode trazer para a gente. Um exemplo disso é o Uber. O Uber ele começou como um carro para uma pessoa. Não seria nada inteligente devido à sustentabilidade. Porém, quando ele traz o artifício do carona, onde várias pessoas podem pegar aquele carro, aí sim, traz a cidade inteligente. Porque você já diminui o fluxo de carros, a questão da poluição via carro, né? Você já está pensando no contexto como um todo. Perfeito, perfeito. E é interessante o que o Flaviano falou, porque, de uma certa forma, é a realidade do dia a dia da população. Logicamente, você que está nos ouvindo, né, você que está nos assistindo, você pensa logo no transporte, mas não é somente o transporte, a informação, né, o tempo real, o aplicativo que vai marcar o horário que vai passar o ônibus na parada de ônibus. Então, assim, essa é a nossa realidade, não é isso? E está em todas as áreas, tipo a saúde mesmo. Você hoje não precisa mais ir no hospital marcar. Através do aplicativo você consegue marcar, entendeu? Pelo SUS. Tanto que a gente conseguiu um prêmio Maceió pelo o Saúde da Gente, que Maceió foi uma das finalistas em relação a essa questão da cidade inteligente. Ela concorreu com cidades do Brasil todo e ficou entre uma das finalistas com esse programa que foi, tipo assim, uma coisa surreal, porque a gente ainda está engateando, né? A gente está
pela prefeitura, tem o plano 4.0. Ele iniciou no ano passado e vai até 2025, para poder, então, ser empregado na cidade toda. Aí, como a professora Deciane falou, em relação à questão dos processos, a digitalização dos processos já foi um avanço, porque mesmo trazendo para a cidade digital os processos digitalizados, ele se torna inteligente através da sustentabilidade. A gente não gasta mais tanto, né, com matéria, com papéis. Então a gente percebe assim que a pandemia... Isso mesmo. Eu acho que a pandemia, então, meio que forçou vamos dizer assim, um avanço. Verdade. E contribuiu bastante, eu acho, né, para atender isso e para que a gente siga nesse caminho em busca dessa cidade inteligente, porque vocês já começaram a falar aí uma pergunta que eu teria para vocês, e eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, né? Maceió, que é a cidade que a gente vive, né? Que nós estamos aqui. Até que ponto, né? Você já falou de um plano aí que existe, e como é que está esse processo? A gente é considerada inteligente em algum segmento específico, em alguns segmentos? O que falta? Assim, eu sei que falta muita coisa, porque não é fácil transformar uma cidade que não foi pensada desde o princípio, né? Porque eu acho que o desafio maior para vocês, para quem trabalha nessa área de gestão mesmo, do planejamento, dessa questão das cidades, é você transformar uma cidade já existente em uma cidade inteligente. Então, são duas perguntas, na verdade, né? É exatamente isso aí. Eu estava pensando nessa linha mesmo. Tem como pensar uma cidade do zero inteligente, ou também é possível pegar uma cidade e transformá-la numa cidade inteligente, mesmo não cumprindo os requisitos de uma cidade inteligente. Eu acho que isso é uma curiosidade de muitas pessoas. Tipo, já existem cidades, e aí? Como fazer com essas cidades já existentes para elas se transformarem em uma cidade inteligente? Bom, assim, eu vou dar depois a opinião e aí... E a outra, só para rapidinho para não perder, seria esse ponto, e falar um pouco como é que Maceió está nesse cenário, já que você citou a questão do plano. São essas duas perguntas. É possível sim, né? Porque acho que todo processo ele pode ser construído. E como é um modelo, as cidades se adaptam, né? Ela se reconstrói, né? A cidade ela não é estática, ela é dinâmica. Então, assim, a partir do momento que se insere novos modelos, a gente, na verdade, é só trabalhar em que pontos estão as fragilidades e as potencialidades que possam inserir nessa cidade, o que é que ela precisa, como ela pode ser conectada, o que é necessário, onde ela ter esse perfil, né, que a gente chama do diagnóstico urbano, que possa trazer mais referência de estudo para a cidade. Então, independente dela ser, assim, vamos planejada ou não, ou vamos fazer uma nova cidade, não, mas ela já existe e ela é possível, sim. Independente de ter essa ideia de que não é possível, que a cidade já está lá há muito tempo, ou que não, ela está com seus problemas urbanos. Pelo contrário, a cidade ela vai em desenvolvimento. O urbano ela é um processo contínuo. Isso. Tanto que até Maceió mesmo é um exemplo disso. Porque é um exemplo, a gente está melhorando Maceió em relação à comunicação da comunidade com a prefeitura. Tanto que hoje existe um aplicativo chamado Colab, que é onde a população pode entrar em contato, denunciar, mostrar assim, ó, aqui está sujo, ali está limpo, entendeu? Para a gente estar, como é que eu posso explicar? Tentando buscar o acesso direto à população. Isso, tentando buscar o acesso direto. Tipo assim, quem está sabendo a problemática daquele bairro é o morador que está ali. Exatamente. Então, é importante ter esse vínculo do público com a população, entendeu? Do setor público. Aí, o que acontece? Em relação à sua pergunta de cidade inteligente, hoje no Brasil não existe nenhuma cidade que seja 100% inteligente. Tanto que Curitiba, ela é uma das cidades consideradas mais inteligentes, mas de acordo com o ranking, ela não está nem na metade, porque existe uma pontualidade. Aí, nessa pontuação, ela não atingiu nem a metade, mas ela é que está chegando mais próximo. Ela trouxe, tipo assim, vários artifícios, como a questão da saúde, os pontos de ônibus, que ela trouxe pontos de ônibus sustentáveis, que é pontos de ônibus com energia solar, com teto verde, trazendo a sustentabilidade em pontos de ônibus, entendeu? Entendi. E fora que, como até a Deciane citou em uma conversa nossa, que existe até pontos de ônibus que tem questão da segurança, que uma pessoa fica lá, né, isso, Deciane, olhando para... Em cidades, né? Fora do Brasil. Isso, fora né? do Brasil. Ela acompanha a segurança do usuário, principalmente das mulheres, de forma digital. Tem uma tela e essa pessoa fica conectada à outra que está lá no ponto, ela não fica sozinha e fica conversando. Quando ela pega o ônibus, ela vai embora. Isso. E ela se fecha. Isso é em outras cidades, não é em Curitiba, tá? Mas, assim, são cidades fora, mas, assim, são experiências que
está se aplicando em algumas cidades. Mas eu já ia questionar isso, porque eu acho que pode aplicar, né? Requisito violência, eu ia falar exatamente isso aí. Exatamente, a violência, principalmente das mulheres, né? Hoje em dia, né, infelizmente. Mas, assim, assegurar, né, um pouco da questão de não estar sozinho no ponto do ônibus, né? Eu achei fantástico isso. Eu acho que eu queria até que vocês trouxessem, se possível, mais exemplos, né, de situações e ações como essas, por exemplo, que tem outras cidades que podem, aos poucos, serem estruturadas, vamos dizer assim, e organizadas nas cidades brasileiras, né? Para que isso se avance e fique cada vez melhor para a população. As temáticas, por exemplo, que quando você trata, né, como a Flaviana falou, da questão de placas renováveis, né, por exemplo, sistema de semáforos, a semaforização. É um sistema que ele precisa estar com energia, né? Então, quando você usa as placas solares, em alguns pontos, acho que aqui teve um, que eu lembro, não sei se ainda está, acho que próximo à Casa Vieira, que ele contribui para a redução, né? Então, você consegue esse custo, a questão da iluminação, né, as parcerias, né, também que possam ser feitas com iniciativa privada, em que você possa garantir iluminação nos lugares de forma mais rápida, que eles chamam as PPP. E são parcerias público-privadas, onde você tem uma área que a iluminação pública pode ser controlada, ser trocada, né, quando tem falta de manutenção, e aí uma empresa pode fazer a parceria com a prefeitura ou com órgãos específicos e faz a adoção daquela área. E, assim, tem outras experiências também, né? Tipo de fibra ótica, em algumas cidades fora do Brasil, Helsinki, outras cidades como Singapura. Mas, assim, Maceió, ele está ainda no caminho, acho que é a busca de chegar, né, aos poucos, uma cidade mais sustentável, mais criativa, mais inteligente possível. Isso. Eu tenho uma dúvida que, na verdade, é uma dúvida populacional, né? Eu acho que nós temos uma cultura, né, que ela, logicamente, por ser uma cultura brasileira diferente das demais, né? Eu queria que a gente tentasse até passar para aquele morador da cidade que, de repente, a sua rua, por exemplo, vai ser fechada, né, no final da rua, ou que a sua rua vai ser aberta, que agora não vai ser mais mão dupla, vai ser mão única, que as pessoas não conseguem entender que isso é todo um estudo que é feito. Então, estou levantando aqui uma temática interessante, porque as pessoas não compreendem que as mudanças são necessárias para que essas cidades se tornem cada vez mais acessíveis, até como é uma mobilidade urbana, preocupa-se cada vez mais com a violência urbana, entre outros aspectos. Então, eu sei que a luta é grande, mas como é que nós conseguimos inteirar o cidadão, né, para que ele possa realmente participar dessa remodelagem de uma cidade, já que a gente está falando, né, da temática, da proposta de a gente, de repente, pegar uma cidade que já existe e torná-la inteligente. Como é que a gente incorpora a participação popular para aumentar? Até porque ele é um ator fundamental nesse processo, né? É que muitas das vezes ele não entende, ele só pensa que a minha rua vai mudar de mão, vai virar mão única, vai virar mão dupla, vai vir para cá, vai vir para lá, vai fechar, não vai abrir. Então as pessoas não conseguem entender porque os técnicos da área são vocês, são os engenheiros, são os arquitetos, são os estudiosos da área. Como é que a gente considera que o ser humano possa ser envolvido também nessas etapas, né, do crescimento para uma cidade se tornar inteligente? Não pensa a cidade sem pensar na pessoa e no espaço público, no espaço da cidade. Ele, como posso falar, é a peça principal. Quando trabalhamos com diretores, planejamento, cidades, tem as audiências públicas. É onde, de fato, eles são chamados para pronunciar contra os desejos, como a Flaviana falou, do que eu quero para o meu bairro, a praça, a escola, a saúde, o problema de iluminação pública, segurança, enfim, toda a sistemática que envolve dentro do dia a dia, o cotidiano do cidadão, do morador, que está ali, né, que não tem esse acesso imediato de chegar ao setor, a questão pública, a gestão. Então, assim, as ferramentas, uma delas na verdade, são os planos com as audiências públicas. A gente tem aí um impasse. Teve a questão do plano diretor, ainda passei a aprovação dele pelo município, mas teve uma demanda ainda, no momento quando foi elaborado, a participação da comunidade. Ou seja, foi uma elaboração de forma participativa, vamos dizer assim. Tem que ser obrigado. É obrigado. Sim, mas é importante que eles tenham essa consciência também deles estarem nesse processo, né? Mas, como você falou, muitos não têm esse conhecimento, mas, assim, é obrigatória a participação da comunidade. Agora, como a Flaviana falou, a questão do Colab, que é uma ferramenta, e pode ter outros, que o município possa pensar, a população pode também se pronunciar,
Dizendo, por que não faz uma ferramenta, como você falou, né? Um sistema de informação pelo aplicativo, todos têm o seu celular, ou como chegam, né? Como eles devem chegar a ter esse conhecimento, a gestão, a governança que define. Porque a peça principal, na verdade, é a população mesmo. Eles que definem, eles que usam, eles que, na verdade, dialogam dia a dia, né, a sua problemática, eles que sentem problema de acessibilidade, problema de calçadas, desnível de rua. Às vezes é um simples buraco que está ali interferindo, né? As crianças, o idoso, a população. Daqui a pouco também tem um fator, né, sério. O que é que está sendo pensado, né, planejado, projetado para as pessoas. Então, acho que precisa pensar também em outras ferramentas. Eu, particularmente, acho que precisa abrir mais o leque e a população chegar mais perto. Buscar recursos que aproximem mais a população junto com a gestão com a população. Ter essa troca mais fácil, né? Porque isso que você está falando, professora, é muito importante, porque o viver o dia a dia, a rotina, é quem vai dizer realmente as reais necessidades. Eu passar em uma rua por um instante e tal é uma situação, mas eu estar ali no dia a dia, então eu sei quais são as minhas dores, né? Então as minhas dores têm que ser ditas por mim, seria basicamente isso, né? Isso, exatamente. A população tem que ser ouvida. Verdade. Complementa aí, Flaviana. Mas é justamente isso, porque no nosso setor mesmo, a gente faz praças. Então, para fazer um projeto de praça, a gente tem que procurar a população, ver o programa de necessidade, se precisa de espaço pet, se precisa de playground, para não acontecer a gente colocar algum espaço lá e ficar ocioso. Entendeu? Então, só porque é bonitinho, exatamente, né? Isso, algum equipamento, né? Verdade. Por isso que é bom sempre escutar a população para poder atender as necessidades dela. Isso aí, interessante. Por isso que a gente cada vez mais busca esses aplicativos, né? Já pegando esses exemplos de cidades inteligentes ao redor do mundo, vocês acham que é possível trazer, é um grande debate também, né? Trazer o que acontece lá na Europa para o Brasil? Porque são exemplos que nós temos, exemplos muito bem consolidados, né? Pegando países europeus ou países de outros continentes. Mas é possível trazer a ideia e, de repente, formatar e remodelar para o modelo brasileiro? É possível isso? É possível, eu sou muito otimista nisso. A questão, né, é o pensar, né? Como eu falei, o planejamento urbano, ele dá o tempo de você pensar a cidade. Não é imediato, as coisas não acontecem imediato, né? É ver caminhos eu posso buscar uma tecnologia de ponta lá e eu posso aplicar no sistema. Eu até achei interessante, outro dia eu estava vendo uma reportagem muito bacana, por exemplo, o mapeamento. Hoje a gente tem um geoprocessamento que já referencia a cidade, lote, quadra, rua, e de que forma o cidadão vai chegar lá e ver aquele prédio, aquele lote está desocupado, qual o valor dele, né? Se a população, que isso você encontra em qualquer país que seja, você consegue isso rápido. Nas prefeituras, como é que o Brasil puder chegar? É num sistema que tem lá na cidade, que é um dos segmentos da cidade inteligente, a questão da tecnologia, né, do tema da tecnologia e informação, que esteja acesso a todos. Que você possa ir lá ver, através de uma ferramenta, e eu ver que se o meu terreno está sendo ocupado, ou qual é o valor estimado, isso é através de todo um sistema georreferenciado. É possível? Eu acho que é possível. A gente tem um sistema georreferenciado, mas não está chegando a isso tudo, né? Mas a gente consegue ter essa informação, você ir comprar, ou ver, ou conhecer. Hoje o Google Earth você consegue numa ferramenta do seu celular. Mas será que a população sabe usar? Como é que eu posso oferecer esse serviço a ela? Então, tem vários desafios a serem enfrentados aí, né? A questão de, até cultural mesmo, né, eu acho, né? A questão da própria população, tá entendendo esse processo, tá junto nesse processo. Outra coisa interessante que eu estava vendo esses dias é que disse assim, porque diz que é muito importante que os stakeholders estejam envolvidos, né? No caso das cidades inteligentes, nós temos aí o poder público, a iniciativa privada, o ator principal, vamos dizer assim, que é a população, a sociedade como um todo. São os atores. Os stakeholders. Stakeholders é uma terminologia que a gente utiliza para falar, né, informar quem são os atores envolvidos em um determinado processo. No caso específico aqui das cidades inteligentes, né? A gente traz como principais stakeholders o poder público, a iniciativa privada e a sociedade. Não é isso? E aí, se puderem complementar também, claro que eu estou aqui aprendendo com vocês, tá certo? A gente também, né?
Eu vi dizendo assim, uma reflexão que foi bem interessante para a iniciativa privada. As empresas hoje, Sim. elas sabem onde os seus colaboradores moram? Elas sabem como é que eles se deslocam? Elas sabem quanto tempo eles levam da sua residência para chegar ao trabalho? Eu achei tão interessante essa reflexão. Foi um estudo, né, deles pensarem como é que aquelas pessoas que estão ali desenvolvendo, se dedicando para o trabalho dela naquela empresa, se ele tem esse conhecimento de vivência dessas pessoas. Então, assim, eu acho que cada um parar para pensar como é que funciona isso, entender o outro, né? A gente pensar muito no outro, na coletividade, eu acho que as coisas podem avançar mais. Isso foi uma reflexão, algo que eu li e eu achei bem interessante, entendeu? A construção civil, né? Realmente. Você falando isso, me lembra a questão da construção civil, né? Os prédios, onde é que essa população... Sempre comentam, né, a questão da mobilidade. Será que temos ciclovia? Muitos usam a ciclovia. Será que eles descem por via expressa? Onde é que eles estão localizados? Exato. Essa grande mão de obra nossa, né? Que a gente trabalha na área, é pedreiro, o serralheiro, o carpinteiro, enfim... Todos os serviços afins. E aí onde eles estão, né? Como eles descem para o ponto de trabalho? Se for de bicicleta, que na verdade é todo tipo de mobilidade, chega como? Que ciclovia é essa, né? E é interessante isso, né? Vocês que são profissionais, as senhoras são profissionais da área, com certeza vão tirar muitas dúvidas. E aí essa dúvida estava na pontinha da agulha para falar. O crescimento deixou de ser basicamente horizontal, tá cada vez mais vertical, né? Antigamente, minha mãe, meus avós, era o sonho da casa própria. Hoje, a grande maioria quer o apartamento próprio. E a pergunta é justamente essa. Podemos afirmar que esse crescimento vertical impactou diretamente na mobilidade urbana pela densidade populacional que se criou, né? Já que as senhoras são da área da arquitetura, do urbanismo e da engenharia, como é que teve esse impacto do crescimento vertical na questão específica da mobilidade urbana e também, lógico, acaba impactando justamente numa cidade mais inteligente? Vou falar aqui um parênteses, mas assim, hoje, se a gente for pensar, o problema que aconteceu na região do Pinheiro e áreas afins, grande parte da população saiu para as outras áreas. Onde elas estão? Então, assim, se eu tinha uma demanda na região da planície, que a gente chama Ponta Verde, Pajuçara, região próxima, que é onde o mercado imobiliário ele demanda, né? Com certeza, a gente vai ver que vários prédios estão sendo construídos e, consequentemente, o adensamento populacional. As ruas, as vias, elas também estão com essa condições de receber toda essa demanda. Com certeza, teremos um problema sério nessa área. Mas o pensar urbano também fica para as outras áreas, né? Então, é um problema porque afeta a mobilidade, porque muitas vezes você tem que pensar no adensamento dessa ocupação vertical, promovendo também saídas na questão da mobilidade pelas vias, ruas para pedestre, calçadas, as ruas que a gente chama ruas próprias para o pedestre, as ruas completas, né? No caso, que o pedestre seja a prioridade, como é um caso que a gente tem como exemplo, bem pequeno, mas tem aquele trecho onde tem a Bale, né? Que a rua está na mesma plataforma do carro, mas numa velocidade menor a do carro, e a prioridade é o pedestre. Mas a gente começa a ver que a cidade precisa buscar esse planejamento. Há uma preocupação hoje pelo poder público? Né? Como vai estar essa situação que se vai estar na próxima fechamento dessa cidade na questão da construção final do plano diretor. Que eu não vou me adentrar aqui nessa parte, mas assim, a cidade ela sofre, né? Porque eu estou numa área sobrecarregando, tá a área do Tabuleiro, muitas pessoas que moravam lá estão no Salvador Lira, e aí essa cidade tem a questão habitacional, onde é que se pode promover, por isso que é importante esse mapeamento e no segmento da habitação. E fora que mexeu na economia, né? Porque aumentou a questão de aluguel, aumentou aluguel, o valor o preço do metro quadrado, do metro quadrado, por exemplo, que era uma área no preço acho que em dezembro do ano passado o valor era bem menor. Hoje ela está 3 vezes mais, quase 1/3 do que aumentou. E isso vem prejudicando aonde posso construir minha casa, onde tem uma área de bairro que ainda tem os vales, né? Onde eu tenho essa planície, onde é que eu posso ocupar, ou seja, casa, ou loteamento, ou um prédio vertical. E aí vem a consequência da questão dos acessos, onde o ônibus passa, a mobilidade. Então, assim, gera-se um sistema, né? Uma visão de planejamento sistêmica.
onde eu tenho que entender essa conectividade dessas funções que a cidade precisa ter. Nossa, professora do SESMAC, né? Tem algum projeto de extensão no curso voltado para essa área de planejamento, habitação? Já tem vivenciado algo ao qual os acadêmicos, né? Depois eu queria ouvir um pouco também, Flaviana, mas é importante também a gente destacar que, enquanto professora, né? Se existe algum projeto específico. Não, e a experiência que ela tem, a experiência dela é fantástica. A experiência dela que ela vivencia no mercado, que ela leva para a sala de aula, que eu acho que isso é muito importante, né? Exatamente. A gente é a disciplina de planejamento urbano, o aluno já está no 7º período, e essa busca do entendimento, né, dele entender essa cidade que ele habita, está aqui, né, nesse processo, estuda, muitos também moram fora, né, mas tem aquele momento da Grande Maceió. Então, quem é essa Maceió? O que é que ele planeja para ela? Então, eles têm esse breve conhecimento e vai, a partir daí, buscar também, na temática de planejamento que a gente trabalha, a questão das cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Como é que eu trago esse conceito? O conceito fora, aplico na algumas experiências do Brasil, como Curitiba e outras cidades, São Paulo, e aí eles tentam trazer essa experiência para ver como é que eu faço Maceió, e sem fazer essa correlação entre essa cidade e a sua que ele mora. Mas eu acho que isso é fundamental. E aí é interessante os produtos, né, exatamente. de aula, e eles sempre se questionam. Professora, Maceió precisa, acho que ele está chegando lá, né? Os poucos chegam lá. Tento buscar essa realidade para que eles estão no 7º, já terminam e estão para o campo de trabalho, né? É isso. E Flaviana? Flaviana, ela é dupla egressa. Você fez egressa dois vezes. Fala um pouquinho mais. Eu fiz engenharia civil, aí... Tanto que, tipo assim, todos os meus cursos foram voltados realmente para a cidade. Engenharia civil, o meu TCC foi na área de ciclovia e ciclofaixas. Um estudo cicloviário no bairro da Ponta Verde, que foi justamente aquela questão da... Desculpa. Que foi justamente aquela questão da ciclovia que estava sendo aplicada ali na Deputado José Lages. O outro foi sobre neuroarquitetura, mas foi transformando um antigo lixão em um parque urbano. Então, no decorrer da faculdade, a gente viu muito essa questão, como a professora Deciane falou, da sustentabilidade. Tanto que eu participei de alguns projetos de extensão e de pesquisa sobre isso. Um deles foi sobre cidades inteligentes, que foi na qual a gente estava visando... Um congresso, não foi do SESMAC? Isso, foi um simpósio elaborado pelo próprio SESMAC. Que maravilha! E a gente fez monitoramento de esgotos na cidade de Maceió, que foi justamente visando isso, a questão de alagamento, como diminuir. E como alertar a prefeitura desses dados. E o outro eu estou participando agora, que eu estou iniciando no mestrado, com o professor Gessé, também no SESMAC. Ou seja, você está no SESMAC, o SESMAC não sai de você. É verdade. Se quiser me contratar também. Já está aqui. Aí, com o professor Gessé, a gente está mais nessa área de sustentabilidade, que é trazendo os lixos dos oceanos para artefatos de concreto. Fazendo pisos com isopor, com PP, com PS. Eita, ela puxou um assunto aí que em breve a gente está trazendo para cá, né? A gente vai debater esse assunto aqui, que eu acho um projeto maravilhoso, que você está citando aí. Verdade. Bom, gente, eu acho que a gente teve, assim, só quero agradecer a vocês duas, porque esse bate-papo aqui foi bem para esclarecer um tema que muitas pessoas desconhecem, por incrível que pareça, né? Eu sei que você citou que foi na década lá de 90, que deu início, mas eu acho que ali por volta de 2010, 2012, teve um avanço maior. E uma coisa que eu fiquei bastante feliz em saber, né? Eu também sou bastante otimista, professora. Eu sou muito essa linha de acreditar que tudo é possível, que a gente consegue. Eu sigo essa linha também. Então, assim, saber, né, que as cidades que já existem podem se transformar em cidades inteligentes, podem ser cidades melhores para nós que vivemos nela, né? E pensando nas futuras gerações, né? Porque sempre a gente tem que estar aqui pensando nas futuras gerações. Então, assim, eu acho que foi bem legal esse bate-papo com vocês, foi bem esclarecedor e a gente só tem a agradecer mesmo, de verdade. Eu queria terminar com um brinde aqui, né? Porque esse brinde tem que ter. Que é bora fazer um brinde, Esse é o brinde do Fala Aí. Eu acho que hoje a gente conseguiu interagir bastante. Grande parte desse momento se destina ao Fala Aí SESMAC. E aí, mais um episódio, não é isso? Mais um episódio com muitas informações, né? E trazendo sempre temáticas assim que vai tirar as dúvidas de vocês e que vocês vão enriquecer com esses conhecimentos. E o mais importante, vocês perceberam, né? SESMAC sempre à frente. Exatamente, entendeu? Por isso que são 50 anos iluminando sonhos. Em 1973 era realizada a primeira ligação por celular.
E o SESMAC surgia para ser a sua melhor opção de ensino superior. Hoje, a inteligência artificial e o metaverso já são realidade. E o SESMAC se mantém como a sua melhor opção. Amanhã, acessaremos dados usando apenas o cérebro? Órgãos em impressoras 3D salvarão vidas? Esse é o futuro que o SESMAC ajuda a construir. Vestibular SESMAC